Muito bem, nós vamos começar agora a nossa segunda aula do capítulo 9, a busca da verdade, Antiguidade e Idade Média. Na aula de hoje nós vamos tratar dois temas. Primeiramente vamos ver o método socrático e depois vamos analisar Platão e a sua teoria do mundo das ideias. Sócrates, que viveu ali entre os anos 470 e 399 a.C., ele não deixou nada escrito. As suas ideias elas foram divulgadas por Xenofonte, por Platão, dois de seus principais discípulos. Nos diálogos de Platão, Sócrates sempre aparece como o principal interlocutor. Já o comediógrafo Aristófanes o ridiculariza ao incluí-lo entre os sofistas. Enfim, este é Sócrates. Ele costumava conversar com todos, fossem velhos, fossem jovens, nobres, escravos, ricos. E na sua conversa, nos seus diálogos, ele privilegiava questões ligadas à moralidade. Uma vez que ele está analisando, ele está preocupado com a realidade política da sua polis, Atenas. Então, ele questiona sobre a coragem, sobre a covardia, sobre a piedade, a amizade. E o que é interessante na sua forma de tratar é que ele tinha uma frase bem emblemática que era: só sei que nada sei. Essa frase de Sócrates, ela não é uma frase retórica. Ele não está dizendo que ele era o mais ignorante dos homens. Era uma postura diante do conhecimento. Essa posição era utilizada nos diálogos para incitar os seus opositores a caírem em contradição. Ele começava, então, a questionar e ele perguntava pelos conceitos. Conceitos como a coragem, conceitos como a covardia, como a fidelidade, a honra, a justiça. E ele começava, então, com esta frase: só sei que nada sei. E aí, na primeira parte do seu método, era uma parte destrutiva. Nessa primeira parte, através da ironia, ele perguntava fingindo ignorar. Mas as suas perguntas, elas tinham a pretensão de levar o seu interlocutor a cair em contradição. Quando ele conseguia, então, levar o seu interlocutor, através das suas armadilhas de perguntas, a cair numa contradição, ele escancarava essa contradição diante do seu interlocutor. Nesse instante, então, cessava a primeira fase do método socrático, que seria a ironia, a fase destrutiva. Depois disto, ele começava, então, um segundo processo, agora um processo de construção do conceito, que é a maiêutica. Essa palavra maiêutica, em grego, ela significa parto. E ele deu este nome em homenagem à sua mãe, que era uma parteira. Para Sócrates, as ideias, elas estavam dentro de cada um. Era simplesmente necessário extrair, retirar de dentro. Então, ele comparava o seu trabalho ao trabalho da parteira. Assim como a parteira facilitava o processo natural de dar à luz, ele, Sócrates, também facilitaria este processo em que os indivíduos encontrariam a verdade. Sócrates tinha como discípulo Platão, conforme nós vimos no início. E agora nós vamos analisar um pouquinho das ideias de Platão.
Para entender as ideias de Platão, nesse instante, nós vamos recorrer a um trecho de sua obra, onde ele anuncia uma alegoria, que é a alegoria da caverna. Nessa alegoria da caverna, onde ele retrata um grupo de homens presos dentro de uma caverna, esses homens, eles não conseguem ver o exterior da caverna. Como é uma alegoria, ela não tem nenhum compromisso com a lógica. Então, portanto, esses homens, não interessa aqui como eles foram parar ali. O que interessa é que eles nunca saíram dali, eles estão ali sempre. E aquela chama de fogo, as pessoas passavam por trás de um muro carregando objetos que tinham seu reflexo projetado no fundo da caverna. Todo o barulho dos transeuntes, das pessoas que estavam passando por ali, refletiam no fundo e voltavam como eco. E as pessoas que estão dentro da caverna tinham a impressão de que eram aquelas sombras que estavam produzindo aquele barulho. Muito bem. Através dessa alegoria, então, ele começa a contar a história de que um desses indivíduos se desprende das cadeias que o aprisionam ali dentro e ele começa a sua caminhada para o mundo exterior. Primeiro ele tem contato com a luz da fogueira, depois ele sai para o exterior da caverna e é cegado pela luz exterior. Começa a olhar para as sombras projetadas, as sombras das árvores, as sombras dos objetos que aparecem. Só depois ele consegue, então, vislumbrar a luz exterior. Na dialética, ou nessa teoria das ideias de Platão, ele separa o conhecimento ou o mundo existente em dois níveis. O mundo sensível, que é aquele percebido pelos sentidos. Para Platão, este mundo percebido pelos sentidos, ele não é verdadeiro. Ele está em contínua mudança. Estão lembrados da aula anterior, quando nós falamos da teoria de Heráclito, que dizia que tudo estava em permanente mudança? Este, para Platão, seria a realidade do mundo sensível. Um mundo onde não é possível chegar à verdade, onde tudo está em contínua mudança. E existe daí o mundo inteligível. Na alegoria da caverna, seria o mundo que está fora da caverna, a luz. Ali estaria as ideias, ali estaria a verdade, os conceitos. Tá? Seria esses conceitos que retrataria então a verdade. A alegoria da caverna representa as etapas da educação de um filósofo. Ao sair do mundo das sombras, que seria o mundo das aparências, o mundo onde se alcança a verdade, ao sair dali para alcançar o conhecimento verdadeiro, quando o indivíduo sai da caverna e tem acesso então à verdade, ao mundo das ideias. Após essa experiência, na perspectiva de Platão, esse indivíduo deve voltar à caverna para orientar os demais e assumir o governo da cidade. Por isso, a alegoria da caverna pode ser feita sob dois pontos de vista: o ponto de vista político e o ponto de vista epistemológico. Do ponto de vista político, o retorno do filósofo vai ser feito para chegar a uma ação política. Ele conhece, não as sombras, mas a verdade, e ele está apto, então, a governar. O segundo sentido, que é o que nos interessa nesse instante, porque nós estamos vendo teoria do conhecimento, é o sentido epistemológico, que é quando o filósofo volta para despertar nos outros o conhecimento verdadeiro, a busca da verdade. Aqui nós temos, nesse esquema, muito claro isso, na ascensão dialética aí entre o mundo da episteme, aliás, o mundo da doxa para o mundo da episteme. O mundo da doxa, que é o mundo sensível,
as imagens do sensível, a realidade sensível, as crenças, e o mundo da ciência, episteme, que é o conhecimento matemático, os raciocínios hipotéticos, e o conhecimento filosófico, a intuição intelectiva. Platão também, para ele mostrar como é que se daria este processo de saída da caverna e retorno, nós precisamos entender uma outra teoria dele, que nós não vamos nos aprofundar, mas apenas apresentar aqui um vislumbre, que é a teoria da reminiscência. Segundo Platão, nós somos compostos de duas partes, corpo e alma. A nossa alma, ela teria vivido no plano do mundo das ideias. Neste plano, esta alma teria entrado em contato com a realidade perfeita, com o mundo perfeito, com a ideia de cavalo, com a ideia de mesa, com a perfeição. Esta alma, ao juntar-se a um corpo, então essa alma, ela traz suas lembranças. Na perspectiva de Platão, quando nós aprendemos sobre algo, nada mais é do que nós nos lembrarmos daquilo que a nossa alma já viu no mundo das ideias. Essa seria a teoria da reminiscência, onde os sentidos são apenas ocasião para despertar na alma as lembranças adormecidas. Nessa perspectiva, aprender, conhecer, é sinônimo de lembrar. Observe então na ilustração aqui as 4 formas de realidade propostas por Platão. As sombras que estão projetadas no fundo da caverna, as aparências sensíveis das coisas. As marionetes, representação de animais, plantas, etc., são as próprias coisas sensíveis. O exterior da caverna, a realidade das ideias. E o sol, a suprema ideia do bem, do belo. Essa seria a hierarquia que ele propõe do conhecimento humano. Se lembrarmos o que foi dito nas aulas anteriores, ou na aula anterior, a respeito dos pré-socráticos, nós podemos agora constatar que Platão ele procura superar essa discussão, essa oposição que existia entre o pensamento de Heráclito e o pensamento de Parmênides. O pensamento de Heráclito que afirma a mutabilidade essencial do ser, um ser em contínua mudança, e de Parmênides, para quem o ser é imóvel. Platão, na sua perspectiva, resolve esse problema quando ele coloca o mundo das ideias como sendo o mundo do ser parmenídeo, o mundo do imutável, o mundo do conceito. E o mundo do fenômeno é o mundo do devir heraclitiano, é o mundo da mudança, é o mundo da impossibilidade do conhecimento. Então, para ele, ciência, episteme, só se faz com conceitos. Muito bem, vamos pegar agora o nosso livro didático, pegar o nosso caderno, e agora você vai, com bastante atenção, reler o texto do seu livro e responder no caderno, primeiramente, essas questões, e depois você vai responder o formulário que aparece junto com esse vídeo, ok? Boa aula para vocês, façam com bastante atenção. Caprichem!